Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família, esse programa que tem te edificado todas as quintas-feiras. Agora se ajeita aí, se assenta, pode abrir seu coração. A TV Ágape já começou e o programa hoje está uma bênção. Não sai daí, não arreda o pé. Já aproveita, já dá o like aí e já compartilha, manda esse programa aí para o grupo da família, para o grupo do trabalho. Esse programa Deus preparou para falar com você de uma forma especial. Então já vamos para o primeiro quadro, já vamos para o nosso bate-papo. Eu irei bater um papo agora com a nossa irmã Nayara, trabalha no RH da PAI. Você vai ver, vamos bater um papo aqui maravilhoso. Se assenta aí, alegre-se, a TV Ágape já começou. Muito bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro aqui tão interessante. Toda semana a gente recebe aqui pessoas que têm nos instruído, nos ensinado. E hoje eu tenho a honra, tenho o privilégio de receber aqui a Nayara, nossa irmã em Cristo, membro aqui da igreja. A Nayara do Arthur, esposa do Arthur. O Arthur esteve conosco aqui alguns programas atrás. Foi um papo muito edificante. E hoje nós temos a honra de receber a Nayara. Nayara, aperta a minha mão aqui. Seja bem-vinda, cumprimento o pessoal para a gente já começar aqui o nosso bate-papo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, pastor. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, sobre estar falando também sobre Deus. Que bom. A Nayara, pessoal, ela é formada em ciências contábeis, mas há 5 anos ela trabalha aqui na PAI da cidade, na área de RH, e hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta que eu quero fazer para a Nayara, de onde surgiu o seu interesse por essa área? Fala para nós um pouquinho aí. Então, eu sempre procurei um trabalho que me desse oportunidades, né? Que eu sempre tivesse um trabalho. Quando eu me formei em técnica de enfermagem, junto com o ensino médio. Que legal. Antes de conhecer o Arthur? Antes de conhecer o Arthur. Legal. Com 18 anos. E mesmo assim, eu atuei como técnica, mas gostei muito da área administrativa. Foi aí que surgiu o interesse pelas ciências contábeis. Trabalho na parte administrativa há 8 anos, né, na empresa que atualmente eu trabalho. Sim. Trabalho na APAI de patrocínio. É uma empresa filantrópica, sem fins lucrativos. Lá tem a parte educacional, de saúde e assistência social. Que bom, Nayara. E, na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados no RH? Nós temos muitos desafios, né? Mas vou falar sobre 3 desafios. O primeiro é reter talentos. A gente tem vários funcionários bons, né? Mas a gente precisa reter aquele talento, vendo como que a gente consegue reter aquele talento, porque atualmente as ofertas, né? São várias, né? O mercado, cada dia que passa, está só aumentando. Então, a gente precisa ver a questão de benefícios, né? Para ver como se aquele funcionário ele está feliz, né? No trabalho, porque senão aquela pessoa, gente boa, acaba procurando algo melhor. Então, a retenção mesmo daquele talento é fundamental de não perder. A matéria-prima, né? Isso. Outro ponto também dos nossos desafios é a rotatividade, né, no mercado de trabalho. A gente tem essa rotatividade em determinadas áreas, então a gente sempre busca saber qual que é o motivo de estar tendo essa rotatividade, né, para a gente melhorar. Funcionário que fica, que pouco tempo, Isso. Aí tem que ensinar tudo de novo, uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. E mais um desafio nosso é a falta de mão de obra em determinadas áreas, né? Hoje o mercado de trabalho ele está crescendo e junto com o mercado de trabalho a parte digital está só crescendo mais e mais. Então a nossa mão de obra está defasando porque as pessoas estão em busca de trabalhos mais flexíveis, né? Trabalhando autônomo ou trabalhando com o mercado digital. Então essa mão de obra também está cada dia se defasando e a gente tem áreas, até áreas de saúde, área educacional, que estão se defasando. E para o pessoal que está nos ouvindo, talvez tenha algum jovem que queira fazer uma faculdade. Então, dentro dessas profissões aí, dentro da empresa que você trabalha, quais
quais os funcionários que estão mais em falta, assim? Em falta fonoaudiologia, né? Aqui em Patrocínio estão formando esse ano apenas 7 formandas. Somente 7? Somente 7 e praticamente todas já estão empregadas, né? Terminando o curso já estão todas empregadas. Inclusive tem uma que faz estágio conosco, Edilane. Edilane é a nossa filha. Edilane está lá com a gente já tem 2 meses. Né? Então, vamos torcer para ela continuar assim que formar. Que Não, ela vai continuar. A Edilane é boa de serviço. Forma ao final desse ano. Mas é uma área que tem muita procura, mas que é uma área que está se defasando. Então, o pessoal que está aí em dúvida em fazer uma faculdade, né? Tá um campo bacana aí. Você que está vendo aí qual curso fazer, de acordo com a Nayara aqui, a área de fono está escassa, né? Nayara, então vamos lá. Agora, uma parte chata também do seu trabalho. Eu confesso que o meu temperamento eu teria muita dificuldade. Como lidar com o desligamento do colaborador? É a parte chata, né? É a parte mais chata. Tem que chamar o camarada para dar um cartão vermelho para ele. Sim. Como é que você faz? É um dos momentos mais difíceis que a gente tem, né, no RH, mas como cristã, a gente sempre lembra dos princípios de Deus para as nossas vidas, sempre tendo empatia, amor ao próximo e respeito. Né? Então, a gente tenta lidar com aquele momento, que é um desligamento de um funcionário, com bastante respeito e cautela. E, geralmente, quando a pessoa recebe esse aviso, qual que é a reação da pessoa? Ela já espera ou geralmente é pega de supetão? Não, a maioria é pega de surpresa. E qual que é a atitude dela de cara, assim? A maioria, elas ficam retraídas, né? Elas não, no momento Parece que a ficha não cai na hora, né? A ficha vai cair mesmo no dia do acerto, né? Mas no dia do acerto, já a pessoa já está mais calma, a gente já conversa. Eu sempre dou uma palavra de Deus mesmo para a pessoa, né? Olha, uma porta se fecha aqui, mas depois Deus abre outra lá. Isso, então a gente sempre tenta amenizar dessa forma, porque infelizmente é um momento muito chato, né? Porque geralmente é um pai de família ou uma mãe que trabalha, tem que levar o sustento para casa. Sim. Nayara, mas vamos lá. E quais as atitudes como cristã que você pode atuar dentro do seu trabalho? Porque tem o funcionário e tem o servo de Deus e chega uma hora que os dois se entrelaçam, né? E como que você pode atuar de forma cristã ali dentro? Sendo uma boa ouvinte, né? Os funcionários, às vezes eles estão passando por algum problema pessoal ou até mesmo com outros colaboradores, então a gente tem que sempre ser uma boa ouvinte, amar ao próximo e escutar, né, o que ele tem para dizer, porque através do que ele vai dizer a gente pode dar uma palavra de conforto para que o dia dele seja mais leve, né? Então eu sempre busco falar sobre Deus para a pessoa em determinados da situação, porque a maioria que me procura é uma crise de ansiedade. Sim. Ou é algum problema pessoal, né? Problema de saúde, aí chega na minha sala e Nayara, eu estou precisando conversar, hoje eu não estou bem. Então, faz até um papel de psicóloga lá. Sim, faço até um papel de psicóloga. E entender também, Nayara, que atrás do funcionário tem um ser humano, né? Sim. Às vezes a pessoa que está lá, você não sabe, a gente desconhece, mas às vezes está passando um problema familiar, de saúde, financeiro, e tudo isso reflete na área de trabalho. E se a pessoa não tiver alguém com a palavra de sabedoria, com a palavra que vem de Deus, como é que fica o clima? Fica aquele clima muito pesado. Sim. Nayara, então, já para a gente já caminhar para o fim, fala para a gente aí alguns conselhos importantes para um trabalhador cristão de acordo com a Bíblia. Deus é tão perfeito que Ele já deixou o manual pronto para nós. É verdade. Né? Então, eu vou falar sobre 6 versículos da Bíblia, falando um pouco sobre o trabalhador, né, cristão. Então, o primeiro conselho está em 1 Coríntios 10, 31. Sim. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o primeiro conselho, faça tudo com a glória de Deus. O segundo está em Provérbios 31, 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Então, o segundo conselho, seja diligente no seu trabalho. O terceiro conselho está em Eclesiastes 3, 13. Descobri também
que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, o nosso trabalho é um presente de Deus. Claro. O quarto conselho está em Provérbios 3, 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, que a gente abandone a preguiça e as distrações. É verdade. E né? agradecer a Deus pela porta de emprego, né, Nayara? Isso. E a quinta, desculpa. O quinto conselho está em 1 Coríntios 16, 14. Façam tudo com amor. Então, que a gente faça um trabalho exemplar. E, para finalizar, a sexta está em 1 Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês e em Cristo Jesus. Então, que a gente seja grato pelo nosso trabalho, né? Que a gente faça tudo com amor e que a gente seja grato a Deus pelo presente de Deus, que é os nossos trabalhos, nosso sustento. Nayara, para nós caminharmos para o fim, temos aqui uns 3, 4 minutinhos ainda. Antigamente, há muitos anos atrás, quando se falava sobre a PAI, a gente tinha assim, uma imagem, não vou dizer que negativa, mas uma imagem distorcida, né? Então fala para nós aí como que funciona esse trabalho da PAI, que a gente sabe que é um trabalho tão bonito. Eu lembro que o meu filho Felipe, ele nasceu com certa dificuldade, teve um período que ele ficou na PAI e eu fiquei encantado com a estrutura, a maneira que ele foi tratado, os profissionais ali, os melhores da cidade, uma estrutura física fenomenal. Eu fiquei encantado, porque eu vim de uma cidade menor, onde quando falava PAI, você já tinha um certo preconceito, mas ao conhecer o APAI aqui de Patrocínio, eu tive outra visão. Antigamente, o meu filho foi para a PAI, você falava com aquilo até com um certo preconceito, até que eu entendi, falei, meu Deus, se eu soubesse, tinha trazido antes, porque é algo que você vai proporcionar ao seu filho que às vezes que está precisando, e um custo zero. Sim. Né? Coisa que se você fosse pagar, sairia caro. Então, só para nós caminharmos para o fim, explica um pouquinho como que funciona esse trabalho da PAI aqui na cidade. Então, nós temos a parte educacional, a gente atende alunos de 6 meses até idosos. Na sede, a gente fica com alunos de 6 meses a 14 anos, na parte educacional, e na chácara, que a gente prepara o aluno para o mercado de trabalho, e tem a parte educacional também de 14 até idosos. Além da parte de saúde, né, a parte educacional, além da parte educacional, a gente tem a parte de saúde. A gente é centro de referência. Então, além de fazer os atendimentos para os nossos alunos, a gente faz atendimentos para usuários externos, que são encaminhados pelas UBSs, e também reabilitação. Então, a gente atende a população e a gente é um centro de reabilitação Ser 2 aqui em Patrocínio. Né? E além disso tudo, a gente tem várias oficinas, temos oficinas de culinária, os nossos alunos que preparam na oficina de culinária um bolo, um doce, e é vendido lá na sede. Legal. Para os funcionários e para a população. Então, tem um café lá, eu até convido o senhor para ir lá. Opa, conhecer o nosso café. Na hora. Né? Nós estamos também com um projeto agora, terminando a estrutura da piscina aquecida. Vai legal, ser para os nossos alunos e também vai ser futuramente aberto também para os usuários. Né? Então, assim, é um trabalho fantástico, e cada dia que passa a gente tem estamos sendo incluídos, né, na sociedade. Antes era uma coisa... a gente tinha uma visão distorcida, né? Uma visão distorcida. Agora não, agora está todo mundo querendo ir para a PAI. Então. Convido o senhor também, convido todos para conhecer como que está ficando a nossa PAI. Que legal. Pessoal, que bate-papo bacana, hein? Infelizmente chegou ao fim. Nayara, muito obrigado. A tua presença aqui somou demais. Aprendemos muito. E o pessoal que nos ouviu tem certeza também que foi edificado. Despede aí do pessoal para a gente terminar, Nayara. Então, eu agradeço a oportunidade e a paz do Senhor e boa noite. Eu vou lá tomar aquele café. Pode tomar. Aperta aqui, leva um abraço para o Arthur, tá bom? Pessoal, assim nós encerramos esse podcast Ágape. Fica conosco aí que tem muita coisa boa aqui no programa para Deus falar com você. Vamos lá, próximo quadro. Que bate-papo legal, hein? Nayara, obrigado aí. Dá um abraço no Arthur por nós.
Pessoal, você já deu like? Já compartilhou? Vambora! Quanto mais você compartilhar, o YouTube entende que o assunto é relevante e ajuda a gente a divulgar, a impulsionar o vídeo. Agora nós temos mais um quadro aí, o nosso devocional, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, como estudar a Bíblia, como ler. Agora é a nossa amiga Adrila com o devocional. Olá, meus amigos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para fazer mais um devocional com você e para falar um pouquinho sobre os panoramas bíblicos aí lá do Antigo Testamento. Nas últimas semanas nós iniciamos sobre os profetas menores e hoje nós vamos dar continuidade para esses profetas de tão relevância na Bíblia. Quero falar com você sobre Miqueias, sobre Naum, sobre Abacuque e sobre Sofonias. Bem pincelado, bem rapidinho. Miqueias é um livro que é inclusive muito citado por Jesus e ele relata ali diversos avisos e advertências que o profeta levou àquele povo, né? No intuito de trazer um pouquinho sobre o julgamento de Deus, sobre a justiça de Deus, né? Porque aquele povo ainda estava com o coração muito desviado dos preceitos de Deus. O livro de Naum, não sei se você se recorda, mas Jonas, ele leva uma mensagem para o povo de Nínive, uma advertência em certo tempo. E aí o profeta Naum, ele vai levar agora o juízo a esse povo, né? Então é mais direcionado para os ninivitas. O profeta Abacuque, ele é um livro um pouco diferente do convencional, porque é um livro de perguntas e respostas, que ele questiona bastante sobre a justiça de Deus, sobre a impunidade, se Deus é tão justo porque ele não pune, né? E é engraçada a resposta de Deus, que Deus sempre fala para ele se colocar no seu devido lugar no plano de Deus, que é esse o propósito que ele tinha para ele. E o livro de Sofonias fala bastante sobre as profecias do dia do Senhor, né? Então, são livros aí que retratam bastante sobre arrependimento, sobre justiça de Deus, sobre se consertar e sobre a chamada para voltar ao direcionamento de Deus. Então, para encerrar aí, agora nós vamos passar para o nosso devocional de todos os dias. E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos ler os versículos 136 e 158 apenas, que falam da seguinte maneira. Rios de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Existem outras traduções que falam assim, que é porque as pessoas não cumprem a sua lei, né? Correntes de água caem dos olhos do salmista, porque as pessoas não estão cumprindo a sua lei. E lá no versículo 158, a palavra fala assim, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. O devocional que eu quero fazer com você hoje é bem rápido e é mais uma reflexão. Qual o sentimento que o pecado tem te causado? O sentimento que causou a esse salmista foi de tamanha tristeza, que ele fala do desgosto que ele tinha em ver as pessoas praticando o pecado, né? Ele relata dizer que ele chorava de ver as pessoas em pecado. Então, qual o sentimento que o pecado tem te causado hoje? Você tem sido como esse salmista aqui, que olha para o pecado e se entristece de ver a vida que as pessoas têm levado? Ou você tem sido indiferente a uma vida de pecado, às vezes do seu amigo, da sua família, das pessoas que trabalham com você? Nós não devemos pegar todas essas causas, mas nós precisamos nos entristecer. Nós precisamos entender que não cabe a nós a indiferença ao pecado, sabe? Nós temos que nos posicionar de forma diferente. E hoje eu quero trazer uma mensagem sobre esse sentido do pecado, porque a palavra diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, se o pecado não nos causa uma certa tristeza, uma certa angústia, é porque provavelmente nós estamos já recebendo um pouco desse salário. E graças a Deus nós temos uma boa notícia na Bíblia. Quero que você abra aí na sua casa mesmo, depois quando você puder, leia. Lá em 1 João, versículo 8 e 9, a palavra de Deus fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, contudo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar. Então, hoje eu tenho uma boa notícia para trazer para você. Nós vemos aí um mundo de pecado, nós estamos no meio do pecado, mas, felizmente, se nós confessarmos esses pecados, Deus é fiel para nos perdoar. E a palavra lá em Romanos 8, no versículo 1 e 3, esse eu quero abrir com vocês para nós lermos juntos, fala assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pula lá para o versículo 3, que fala assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, graças a Deus que nós temos a possibilidade hoje de não viver pela carne, né? É uma escolha nossa. O pecado ele tem que nos causar uma angústia, né? Nós precisamos de ver as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos ao nosso redor, e nos entristecer se nós vermos elas em pecado, né? Avisá-las, né? Orientá-las do caminho que elas devem tomar. E assim como esse salmista fala, ver essas pessoas e sentir um certo desgosto de ver elas vivendo essa vida do pecado. Porque se nós formos indiferentes, infelizmente nós levaremos aí também um pouco da culpa, porque é nossa função, como filhos de Deus, avisar aqueles que estão vivendo na carne, vivendo no pecado, do caminho correto, anunciar as boas novas. Porque a palavra diz que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus é fiel para nos perdoar. E Deus é fiel para estar conosco e nos acompanhar. Então, que hoje você, assim como esse salmista, repense qual a forma que você tem visto o pecado ao seu redor. Você tem sido indiferente ou você tem anunciado o arrependimento e a salvação para aquelas pessoas que estão vivendo no pecado e até mesmo para você mesmo? Como que você tem lidado com o pecado ao seu redor? E a mensagem de hoje é essa, mensagem simples, espero que tenha edificado a sua vida e que tenha falado ao seu coração. Encaminha para alguém que você acha que está precisando de ouvir essa mensagem e não deixa de ler essa mensagem também na sua casa. É isso, fica com Deus, até a próxima. Obrigado, Adila, como sempre aí trazendo essa palavra de edificação para nós. Agora nós vamos te mostrar a agenda da igreja, para você saber os dias de culto, ficar inteirado, que eu quero receber você aqui. Agenda da igreja. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM, às 11 horas, confere o link,
E às 14 horas, a Rádio Cultura FM. Todas as duas rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já viu a agenda, não tem desculpa. Todo culto eu estou ali, lá na porta, te espero, quero apertar sua mão, quero te receber. Para mim é um prazer enorme ter você aqui. Vamos ver um pouquinho daquilo que Deus tem feito nos cultos? Vamos acompanhar os takes aí da igreja. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Toda quinta-feira estamos aqui com a TV Ágape. Não esqueça de dar o like e compartilhar. Agora, esse quadro também bem legal com o nosso obreiro Zilton, na mesa com Jesus. Zilton, quem está com você hoje aí? Depois você manda pra nós aí, cara. mesmo. Ô, tá pronto aí? Se você quiser mandar o modo Estefânio aí. Vamos lá, hein? 3, 2, 1, foi. Bom, meus amigos, esse é mais um Na Mesa com Jesus, essa mesa de comunhão, onde nós falamos sobre os feitos e as maravilhas de Jesus. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com meu amigo Arthur. Seja Pai bem-vindo. Senhor, Pai Senhor, meu bem, querido. Fala um oi com a galera. Pai Senhor, galera, estamos aqui mais uma vez, né, nesse quadro maravilhoso que o Zilton traz pra gente. Dessa vez a gente tem uma palavra de João 3. Isto. Meus irmãos, hoje nós vamos falar no texto de João 3, quando Nicodemos visita Jesus. Nicodemos, ele era um dos fariseus, um dos mestres das leis daquela época, considerado até um dos maiores, junto com Gamaliel. E nós queremos falar um pouco sobre o diálogo que ele teve com Jesus, que é conhecido também como um dos diálogos mais enigmáticos da palavra. Jesus, ele prega para alguém que pregava para o povo daquela época, alguém que era extremamente respeitado, e deixa aquele homem em dúvida e, de certa forma, até estremece as suas crenças. Jesus traz para ele luz no meio daquela religiosidade que por muitas das vezes o cegava. Arthur, gostaria que você me falasse um pouco sobre esse texto, o que você aprendeu com ele. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho antes de João 3, né? Jesus tinha chegado em Jerusalém, ele tinha começado o seu ministério. E através do seu ministério, Jesus chamava muita atenção. E ele também chamou a atenção dos fariseus também. Na época, os fariseus, para quem não sabe, eram os judeus que tinham uma crença muito rigorosa, na qual eles acreditavam que a sua salvação vinha por meio das obras e por meio da obediência da lei de Moisés. Então, Jesus, vendo aquele povo, né, antes mesmo dele começar a conversar com Nicodemos, quando a gente lê o versículo 24 e 25 de João, capítulo 2, a gente lê assim, tá escrito assim: mas o mesmo Jesus não confiava nele, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia o homem. E no capítulo 3 começa assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Então, gente, aqui Jesus já conhecia o coração de Nicodemos antes mesmo dele conversar com Nicodemos. Nicodemos, naquela época, para um monte de gente, era considerado um dos caras mais sábios, uma das pessoas mais respeitadas da época. Todo mundo olhava para ele e falava, não, esse cara vai ser salvo, porque ele era uma autoridade naquela época. E apenas Jesus conhecia o coração dele. Então a gente começa esse capítulo dessa forma. Quando nós entendemos que Jesus, ele era Deus, né? Ele abriu mão da sua divindade, mas ele continuava sendo Deus. Ele era totalmente homem, mas ele também era Deus. E o salmista nos diz que o Senhor sonda corações. Então, nós entendemos que Jesus, quando ele se apresentava a alguém ou quando alguém o procurava, muito mais do que uma pessoa física, ele enxergava a alma daquela pessoa. Tanto que Jesus, quando ele conversa com Nicodemos, Nicodemos é conhecido também como um dos discípulos secretos de Jesus, né? Foi ele também que quis retirar o corpo de Jesus, né? Que ajudou a velá-lo. E Nicodemos ele vai escondido porque Jesus já estava se tornando conhecido. Sim. E seria complicado para alguém com tamanho prestígio social naquela época ser encontrado com alguém que era conhecido como um agitador. Algumas pessoas o chamavam até de herege, um homem que falava ser filho de Deus. Jesus ainda não havia falado abertamente sobre o seu ministério, mas havia sinais. Sim. Então Nicodemos teve que se resguardar, né? E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós somos aquele estilo, o crente 007, o crente secreto. Crente dentro da igreja, mas lá no mundo ninguém sabe. E às vezes a gente tem encontrado Jesus às escondidas quando nós temos que ter um relacionamento público com ele. Verdade. E aqui a gente pode ver que Nicodemos não havia entendido o verdadeiro evangelho, né? Para ele, as obras dele se importavam, mas não as obras de Deus. Sim. Diretamente. Aqui Jesus mostra que para a gente verdadeiramente ser salvo, a gente precisa nascer de novo. E isso confundiu muito a cabeça de Nicodemos, porque para ele não faria sentido nascer de novo. E aqui a gente entende como a gente está nessa época, depois de 2000 anos, a gente finalmente compreende que nascer de novo não quer dizer nascer na carne, mas se nascer de forma espiritual, que é o quê? Por meio do batismo, que é por meio da água, onde João 3 também cita, e também por meio do Espírito, que no caso é o próprio Espírito de Deus que paira sobre nós. Então, Nicodemos não havia entendido isso. E ele acabou se tornando uma pessoa que mais se importava por meio das obras ser salvo, mais por meio do estatuto, por meio de tudo que ele fazia, do que propriamente aquilo que Deus fazia. Sim, e Jesus ele não veio também para apresentar um reino de governo terreno, né? Jesus ele fala com ele que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele pessoal, aquele sinédrio, todos os religiosos daquela época, eles procuravam um Messias político, alguém que fosse libertá-los do jugo de Roma. E Jesus, então, ele vem diretamente a Nicodemos, a uma autoridade daquela época, para falar com ele que o reino dele não era um reino aqui, que era necessário uma morte espiritual para que se alcançasse o reino eterno. Porque por mais que se levantasse um governo, o governo da terra passa, mas o governo do céu não passa. Sim. Aí Jesus quis mostrar através do versículo mais famoso isso também, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava falando da vida eterna em si, entendeu? A gente tem que nos voltar para a vida eterna. Muitas das vezes a gente é voltado muito às obras que a gente faz aqui na terra. E Nicodemos estava nessa visão, ele estava tão pilhado em se tornar um cara mais sábio, se tornar um cara que fosse respeitado no meio deles, que ele estava esquecendo que o que mais importava estava lá no céu. Então Jesus veio para abrir os olhos dele e mostrar para ele. Mas às vezes a gente está tão cego com a nossa crença aqui que a gente não consegue entender. Nicodemos passou o texto inteiro sem entender o que Jesus estava falando, porque ele estava cego espiritualmente falando. Sim, Jesus ainda deixa muito claro para ele, né, que ele não veio para julgar, mas o fato dele morrer por nós já seria uma medida de sentença. Porque aqui ele vai falar no versículo 18, né,
Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, por muitas das vezes, nós carregamos essa visão. Ai, só Jesus pode me julgar. Esse realmente deveria ser um crivo muito pesado para nós, porque se só Jesus pode nos julgar, a sua morte já nos deu uma sentença. Ou você crê e é salvo, ou você não crê e já é condenado. Não existe meio termo com o reino dos céus. E Nicodemos fica em parafuso por quê? Porque as obras o habilitava, mas a crença o desabilitava. E tem muitas pessoas trabalhando achando que está habilitado, mas falta a fé verdadeira, que é o que nos habilita a viver no reino. Verdade. E quando a gente para pensar em Gênesis 1, né, que quando Gênesis 1 não, é Gênesis 2, quando Adão peca. Gênesis 3. 3? Isso. Em Gênesis 3, quando Adão peca, a gente já tem uma sentença para toda a humanidade. Então, querendo ou não, a gente já está sentenciado à morte. Sim. Então, se a gente não nos voltar os olhos para Jesus, igual você falou aqui no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já estamos condenados. Desde Gênesis 1, Gênesis 3, quando Adão pecou, a gente já está condenado. Então, a nossa única salvação, o nosso único Salvador vem de Jesus Cristo, porque ele é a única solução que Deus nos deu para que a gente fosse salvo e vivesse por ele, por tamanho amor que ele tem, que ele se deu como carne para que a gente possa estar ao lado dele. Jesus ele foi uma carta de alforria para um mundo que já era totalmente escravo. Jesus ele veio com uma missão de redenção, mas, como ele mesmo diz, né, aqueles a quem ele foi enviado, muitos não creram, né? Então, assim, a importância de nascer novamente, não apenas na carne, mas também no espírito, é ter essa consciência de quem Deus é. E não basta, na época, né, a gente poderia considerar que eles estavam nascidos da água, porque eles se purificavam, a água significava purificação, mas do espírito não estavam, porque eles não estavam crendo que existia um espírito que vinha da parte de Deus sobre eles, que podiam salvá-los, mas sim por meio das obras dele. Jesus veio e mostrou pra gente que vem do alto, tudo isso vem do alto. Então não adianta a gente achar que quanto mais a gente faz, mais a gente faz obras, a gente vai estar salvo. Não é assim que funciona. Isso, e também trazendo aquilo que o Tiago fala, né? As obras não nos salvam, mas as obras são evidências daqueles que são salvos. Então isso também não quer dizer que você não deva fazer, só que a sua motivação tem que ser uma motivação correta. Arthur, se a gente for falar nesse texto, a gente fica muito tempo, mas, para resumir, é necessário que nós nasçamos de novo no Espírito, com a consciência de quem Deus é, e que nós entendamos que as nossas obras elas são evidências de que nós somos salvos, mas elas não nos salvam, que a nossa motivação tem que ser a nossa fé em Cristo Jesus. Arthur, gostaria de te agradecer, se despeça do pessoal. Obrigadão, viu, galera? Continua assistindo aí e a paz do Senhor a todo mundo. É com o senhor, pastorzão. Muito bom esse quadro do Zilton. Meus irmãos, hoje nós iremos encerrar a nossa série de estudos aí da conversão do apóstolo Paulo. Se assente aí que a palavra de hoje, ela é rápida, bem rápida, mas Deus vai falar muito com você. Vamos lá, o momento da palavra. Pessoal, então vamos para a palavra. Eu quero ler com você o livro de Atos, capítulo 9. Hoje nós iremos encerrar essa série de estudos aí sobre a conversão do apóstolo Paulo. Se eu não estiver enganado, nós estamos quase 2 meses falando sobre esse assunto, essa conversão aqui com tantas lições, e nós vamos concluir hoje. Eu quero ler com você o livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas
a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, no programa passado, nós falamos aqui, deixa eu só te lembrar duas coisas que eu falei semana passada, que o Senhor chama Paulo da seguinte maneira: este é para mim um vaso escolhido. A palavra vaso aqui que o Senhor está dizendo, que Paulo está dizendo, é uma linguagem da cultura bíblica, onde o oleiro era aquele que pegava o barro, ele trabalhava no barro, até o barro virar um vaso da maneira que o oleiro queria. Então, a partir deste momento, Paulo está entendendo a maneira que Deus trabalha na vida dele. Ou seja, Paulo entendeu a seguinte coisa: a partir de hoje, eu sou o vaso e o Senhor é o oleiro, ou seja, eu não controlo a minha vida mais. A partir de hoje, a minha vida é controlada por Deus. E assim somos nós também. Hoje nós, no meio evangélico, no meio pentecostal, a gente gosta de usar aquela linguagem assim: eu sou um vaso de Deus. Poxa, quando você está afirmando que você é um vaso, você está dizendo que agora quem controla a sua vida é Deus, não é você mais que controla. Então a gente só é vaso a partir do momento que a gente deixa Deus trabalhar em nós. E olha o que isso vai refletir na vida de Paulo. Paulo, ele pensou que ia chegar em Damasco para matar todos os cristãos, mas quando o oleiro pegou ele, irmãos, tudo mudou de repente. Ele chegou naquela cidade cego, humilhado, atônito, seus planos caíram por terra, mas ele agora vai entender por que isso aconteceu com ele, porque a partir do momento que o oleiro nos pega, agora é os planos de Deus que vai prevalecer em nós. Deus o derrubou para o levantá-lo, o cegou para dar-lhe visão espiritual, tirou as pessoas erradas e colocou pessoas que o levassem até o propósito. O Senhor o humilhou para depois honrá-lo. Querido, assim também vai ser na sua vida. Deus vai fazer uma mudança na tua história. Deus vai te derrubar, mas depois Ele vai te levantar. Deus pode até te cegar temporariamente, porque Ele quer lhe dar uma visão espiritual. Então é isso que está acontecendo na tua vida. Talvez você fale: pastor, por que veio esse turbilhão de provas? É Deus trabalhando na tua vida. É o oleiro tocando em você, é o oleiro mudando a tua história. O papel do barro agora é só confiar, é só descansar em Deus. E agora nós vamos terminar. Lembra quando Paulo saiu de Jerusalém para Damasco? O que Paulo levava nas suas mãos? Está no versículo 1, ele levava cartas. Que cartas eram essas, pastor? Cartas de autorização que ele conseguiu com os sacerdotes da terra para matar os judeus. Mas cadê aquelas cartas agora? Cadê as cartas? Irmãos, quando o oleiro trabalhou em Paulo, quando Deus entrou em ação, Paulo chegou em Damasco sem aquela carta. Por quê? Irmãos, Paulo estava dizendo, talvez alguém perguntasse assim: Paulo, cadê as cartas? Ele disse: meu amigo, agora não tem mais carta de morte na minha mão. Aqui não tem mais carta para matar os judeus, não. A partir de agora eu serei a carta viva escrita por Deus. Ou seja, quando Deus começa a trabalhar na tua vida, sabe aquelas cartas de morte? Sabe aquilo que você carregava na tua mão? Deus vai arrancar tudo e a partir de hoje você vai ser uma carta viva nas mãos de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso no Evangelho, irmãos? O homem que carregava na sua mão cartas de morte para matar os judeus foi o homem que mais escreveu as cartas no Novo Testamento. Paulo escreveu várias cartas na Bíblia para nos ensinar, para nos edificar. É Deus dizendo: a partir do momento que eu estou trabalhando na sua vida, agora você não vai ter mais carta de morte, não. Agora você vai ter carta de vida, agora é carta de transformação, agora é carta de mudança. E eu quero liberar essa palavra aqui na sua vida para você também. Toda carta de morte que estava na sua vida está caindo por terra e agora você vai ser a carta viva escrita por Deus. Aonde você colocar os pés, a bênção de Deus chega junto. Aonde você chegar, a vida de Deus também vai chegar junto com você. Recebe essa palavra aí.
É isso que Deus faz conosco. Na área que você mais foi usado pelo inimigo, agora é a área onde Deus mais vai te usar. Paulo, que carregava cartas de morte, agora no Novo Testamento, ele é o homem que escreve mais cartas. Agora, ele estava mudado, irmãos. Cadê aquele homem que respirava ódio? Cadê aquele homem? Quando Ananias encontra Paulo, aquele homem que respirava ódio, agora respira oração. Irmãos, outra coisa, aquele homem que destruía a igreja de Cristo seria um dos maiores implantadores de igreja. Outra coisa, aquele homem que era chamado de perseguidor de cristãos, sabe como que Ananias chama ele? Irmão Paulo. Irmãos, 3 grandes mudanças, eu vou repetir. O homem que respirava ódio, agora respira oração. O homem que destruía a igreja é o homem que mais vai implantar a igreja. O homem que era chamado de perseguidor, agora é chamado de irmão. O touro bravo virou cordeiro. E isso também vai acontecer na sua vida também. De perseguidor, você vai ser chamado de irmão. De destruidor, você vai ser chamado de construidor, de implantador. E aquele homem que respirava ódio, agora você vai respirar oração. Às vezes, querido, os nossos erros e fracassos são indícios de uma grande mudança. Talvez eu esteja pregando para alguém agora que a sua vida está como Paulo, você está no chão, atônito, cego, mas o Senhor te colocou para ouvir essa palavra só para te lembrar, eu estou trabalhando na sua vida. E eu estou permitindo todo esse fracasso, toda essa situação, para que o meu plano se cumpra na tua vida. Guarda essa frase, não existe sucesso longe da vontade de Deus. Como não existe fracasso, não existe sucesso longe da vontade de Deus, como não existe fracasso também dentro da vontade de Deus. E eu quero terminar essa série de estudos dizendo a última coisa. Lembra aqueles irmãos em Cristo que estavam lá em Damasco? Eles não sabiam de nada, mas uma sentença de morte havia sido liberada contra a vida deles. Mas Deus interviu. Aquela sentença de morte, aquele plano de morte contra a igreja de Damasco, o Senhor entrou com providência e cancelou aquela chacina. E eu quero terminar essa série de estudos liberando essa palavra para você. O Senhor também aqui nessa noite, neste momento, nesse dia, sem você saber, do mesmo jeito que Ele livrou de morte a igreja de Damasco, Deus também está trazendo livramento para você. Deus está trazendo livramento para a tua casa. Deus está trazendo livramento para a sua vida. O inimigo, às vezes, ele é tão cruel, ele é tão sujo, que ele faz planos para nos destruir sem a gente saber. Mas é aí que entra a graça de Deus, é aí que entra a vontade de Deus. Então recebe essa palavra aí, Deus está jogando por terra todo laço, todo embaraço, toda cilada que Satanás tentou fazer para você. Do mesmo jeito que ele livrou a igreja de Damasco, ele está livrando você também. E eu espero que essa série de mensagens tenha falado contigo. E agora eu quero orar por você. E não se esqueça que do mesmo jeito que o Senhor tirou as cartas de morte da mão de Paulo e fez ele se tornar uma carta viva, vai acontecer essa mudança também. A área que o inimigo mais te usou vai ser a área que Deus também mais vai te usar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor. Meus irmãos, então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essa palavra nas suas mãos, essas pessoas que ouviram e foram tocadas por ela, essa palavra que é santa, essa palavra que nos confronta, que nos corrige, que nos consola. Hoje nós aprendemos a grande transformação que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo. Aquele homem que respirava ódio, agora estava respirando oração. Aquele homem que destruía a igreja, se tornou no maior implantador de igreja. Aquele homem, Senhor, que era chamado de perseguidor, passou a ser chamado de irmão. É isso que o Evangelho faz em nós. Um homem que carregava na sua mão cartas de morte contra a igreja, foi o homem que mais escreveu cartas no Evangelho. Ah, Senhor, faz essa transformação em nós. Quem sabe alguém me ouvindo agora, vivendo dias turbulentos, dias de batalha, dias difíceis. Tu és aquele que pode mudar a nossa história. Tu és aquele que transforma a vida de qualquer pessoa. Entra com providência, ó Deus. Essa pessoa que está enferma, Tu és o médico dos médicos. Essa família que está prestes a se separar, que o Senhor traga paz nessa família. Essa pessoa que está afastada também do Teu Evangelho, que o Senhor traga ela de volta. Mas eu quero Te agradecer por essa mensagem, por essa
essa palavra e eu profetizo a bênção do Senhor na vida de cada irmão que ouviu e foi tocado por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, assim a gente encerra. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana. E você que assistiu aqui o programa, assim que terminar, compartilha ele, compartilha para mais pessoas, que esse programa de hoje foi maravilhoso. Deus te abençoe. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Paz do Senhor. Fica com Deus.